explicação nós fizemos no sábado passado. E hoje nós falaremos a respeito da lei do progresso. Às vezes nós nos questionamos quando determinados momentos da nossa vida, né? Para progredir para quê? Eu, certa vez, ouvi de uma pessoa extremamente conhecedora da doutrina espírita, ela me perguntou assim: Vicente, nós que somos espíritas, estamos aprendendo, estamos evoluindo, para chegar onde? Onde queremos chegar? Estamos progredindo, mas onde nós queremos chegar? E aí, isso, sabe, eu comecei a pensar naquela ocasião, isso faz mais ou menos uns 15 anos que aconteceu, e eu fiquei pensando, né? Vamos progredir até onde? A angelitude? Vamos progredir até sei lá, a Cristíades, ou coisa que o valha. É extremamente interessante que quando eu fui montar esse trabalho, para nós falarmos a respeito, algumas perguntas foram respondidas, e sempre é assim, né? A gente, na medida em que as dúvidas vêm chegando, na medida que nós vamos aprendendo, na medida que nós vamos, de alguma forma, buscando as informações, nós vamos nos esclarecendo. E o esclarecimento é sempre o conhecimento é sempre uma escada. Cada vez que nós aprendemos, cada vez que nós descobrimos alguma coisa, é um degrau que nós subimos. E dentro da lei do progresso não é assim, não é tão diferente assim, né? Primeiro, que a lei do progresso ela é inexorável, ou seja, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, que tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Se nós não buscássemos a progressão, a fazer com que o espírito busque sempre melhorar-se, nós estaríamos hoje, se Deus, na sua misericórdia, não nos desse essa oportunidade, nós estaríamos até hoje, né, dormitando lá nos vegetais, tá? Porque nós viemos dos vegetais para o mineral e para o hominal, segundo os espíritos nos ensinam, e que fomos unicelulares para chegarmos à condição em que nos encontramos. Então, esta progressão, este progresso, ele é inerente, até porque dentro da criação divina tudo se transforma, tudo se amplia, tudo se modifica, e o homem vai buscando, de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua disposição, coisas melhores. Nós só descobrimos o chuveiro porque nos sentimos frio na hora de tomar banho. Descobrimos energia elétrica porque tínhamos a necessidade de ter alguma coisa melhor em termos de iluminação, e coisa que o valha. Então, nós não podemos nos conservar indefinidamente na ignorância. Se nós buscarmos num tempo muito curto, o que nós tínhamos, alguém poderia prever, por exemplo, que em um único toque nós estaríamos vendo imagens do outro lado do mundo? Jamais. Isso há 40 anos atrás era praticamente impossível. Mas Chico já nos falava a respeito disso, lá no Pinga Fogo de 1972, a respeito desse tema. E assim vamos chegando. Então, essa lei do progresso era inexorável, é necessária para todos nós, porque se criados simples e ignorantes, é necessário que o espírito busque o seu progresso, busque o conhecimento para chegar à angelitude. E talvez eu tenha conseguido responder a pergunta desse amigo, porque se Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu pai, quem sabe daqui a alguns bilhões de anos, um de nós não sejamos os diretores, os dirigentes de um planeta. Por que não? Se assim nós progredirmos, se assim nós evoluirmos espiritualmente, por que não podemos chegar à angelitude? Por que não podemos chegar aos Cristíades? Por que não podemos ser um auxiliar direto de Deus em suas criações, assessorando em tudo? Claro que podemos. Jesus disse que nós éramos deuses. Então, a lei do progresso ela é inexorável. Mas nós nos perguntamos o que é o progresso.
exatamente. Às vezes quem trabalhou em sala de aula, quem foi professor, fala assim, pega um aluninho, esse aluninho lá na sua simplicidade, no seu desconhecimento, esse aluninho diz assim, no início do ano ele está com conhecimento, quando chega no meio do ano já tem um despertamento, e o professor diz, mas ele está progredindo. Então, ele se refere a uma condição daquele aluno no sentido de primeiro interesse, desenvolvimento, né? Curiosidade, disposição, disciplina, é um conjunto de situações. E aí a espiritualidade nos responde que é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Ou seja, despertando no ser, tá? Uma condição de desejo no sentido de ir para frente, pensar adiante, desenvolver principalmente pensamento e a consciência. Nós não utilizamos hoje, meus irmãos, sequer 15% da nossa inteligência. Se nós desenvolvêssemos 15% da nossa inteligência, nós faríamos prodígios, como dizia Jesus. Então, ainda somos muito limitados. O nosso progresso, ele é ainda muito limitado no sentido de que a matéria densa ainda segura muito o espírito, limita muito o espírito, no sentido de libertar-se para coisas mais essenciais. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Ou seja, queira sim, queira não, o progresso ele vai chegando independente da nossa vontade. Nós temos que ir nos adaptando às situações e às condições. Às vezes, se nós pegarmos, né, uma foto nossa, quando a gente tinha 15, 16 anos, e olha que o meu já faz tempo, a gente vai ver as roupas que nós usávamos, a forma do cabelo que a gente usava, como se pintava as unhas, como se usavam as vestimentas. As coisas foram andando sem que nós percebêssemos, e nós fomos nos ajustando independente da nossa vontade. Inconscientemente, nós fomos acompanhando toda essa evolução, todo esse progresso, nós fomos acompanhando. Então, essa aspiração pelo melhor é que prova, né, a existência de um princípio superior, de um desejo necessário e constante de buscar a melhora, de buscar o conhecimento. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. E assim é. E assim é. Muitas vezes nós encontramos, lamentavelmente, irmãos, pessoas que nos conheceram há 20, 30, 40, 50 anos passados, e quando a gente se encontra, ele nos trata como nos tratava naquela época, se esquecendo-se de que nós evoluímos, que nós progredimos, que nós nos aperfeiçoamos, que descobrimos novos mundos, que estudamos, que o nosso conhecimento é outro. E eu percebo isso muito, né? Eu tenho um grupo de amigos lá do Mato Grosso do Sul, um grupo de WhatsApp de infância, amigos de infância, que muitos não tiveram essa evolução, esse aperfeiçoamento, até espiritual, eu posso dizer, tanto cultural quanto espiritual, ainda muito pequenos, né? Ainda muito simples, por assim dizer, nas suas buscas, nas suas colocações, nas suas vontades e até no seu meio de viver, na sua forma de viver. Então, isso é progresso, aperfeiçoamento e perfeição, buscarmos a perfeição. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Quanto tempo vai ser necessário? Não sabemos. Mas o que sabemos é que vai demandar da vontade, do desejo de cada ser individualizado. E eu costumo dizer sempre, né? Se nós pegarmos, que todos nós, as oportunidades, embora setorizadas e regionalizadas, porque uma coisa é nós vermos o progresso no sertão do Ceará, outra coisa nós vermos o progresso na capital de São Paulo. Então, também, por assim dizer, setorizando, vai ao conhecimento do ser, ao conhecimento do homem. Mas, a partir do momento que ele tem essa oportunidade, eu costumo dizer que é como 2 irmãos gêmeos, né? Eles nascem
iguais, você dá o mesmo alimento, a mesma quantia de alimento aos dois, ao final de 6 meses, eles terão pesos diferentes. Por que terão pesos diferentes? Que cada um vai assimilar de acordo com o seu interesse, cada um vai assimilar de acordo com o seu entendimento, com a sua necessidade, com a sua vontade de progredir. Porque as vontades são diferentes. Isso com certeza, meus irmãos. Tá? E qual é o objetivo desse progresso? O quadro da evolução espiritual, eu trouxe aqui, né, da animalidade à angelitude. Primeiro, nós temos a materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a responsabilidade e o empirismo. Ele vai de 0 a 10, conforme esta animalidade vai se reduzindo, a angelitude ou a espiritualidade, a influência da lei do amor, o conhecimento, uma série de ações, da sabedoria, inclusive, também da responsabilidade, conforme esta animalidade vai reduzindo, a angelitude vai crescendo. Nessa escala de 0 a 10, então nós vamos dizer assim que nós saímos quando despertamos, né? Quando dormitamos no vegetal, aliás, nos criamos no vegetal, despertamos no mineral e no hominal temos a consciência, da mesma forma, esse quadro evolutivo, ele vai de 0 a 10 dentro de um tempo que nós não sabemos se é 1 bilhão de anos, se é 1 milhão de anos, se é 10 bilhões de anos, nós não sabemos isso. E quando nós sairemos da animalidade para chegar à angelitude? O fato é que, enquanto um vai se reduzindo, o outro vai aumentando. Vai reduzindo a animalidade, a materialidade, vai aumentando a angelitude, o crescimento espiritual, a interpretação, a vivência da lei do amor. Então, é extremamente necessário observarmos isso. É como Paulo disse, né? Quando eu era menino, eu falava as coisas de menino, eu fazia as coisas de menino. Hoje, como sou homem, eu falo e faço as coisas de homem. Então, ele fala de uma adolescência, que é a adolescência, é a adolescência da humanidade. E também o amadurecimento dessa humanidade. Esse comparativo que Paulo usa, esse exemplo, essa figura de linguagem que Paulo nos traz, fala exatamente isso, né? Da infância do espírito, da adolescência do espírito, da maturidade, do espírito. Então, ele saindo como menino da animalidade para chegar ao homem feito na angelitude. Quando falamos em homem feito, não é só homem, é mulher, claro, estamos falando de uma figura de linguagem. Mas é esse o quadro e o objetivo do progresso espiritual. Tenho certeza disso. Lembrando que se vier alguma pergunta ou coisa que o valha, a gente para, explica e continua adiante, tá bom? Tudo bem por aí, pessoal? Tudo bem. Então, aqui tá tudo bem. Perfeito, então. Tá? Como eu não vejo vocês, eu não sei se vocês estão aí ou não, tá bom? E hoje eu estou sozinho aqui com 2 notebooks, com o notebook que está controlando a aula e com o meu notebook. Na Lei do Progresso, lá na 779, Kardec pergunta aos espíritos assim: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Se ele tira de si mesmo essa energia progressiva, essa vontade progressiva, ou não é mais do que o resultado de um ensinamento? Será que eu só consigo o progresso se alguém me trouxer ou ele está dentro de mim? É o que os espíritos respondem. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Aquilo que eu acabei de falar. De que, se tivermos a mesma aula, se tivermos a mesma matéria para 2 pessoas, na mesma sala, de acordo com o interesse, de acordo com a condição de cada um vai assimilar a sua maneira. Tá? Então, um vai se adiantar mais que o outro. Isso não tenha dúvida, vai ter mais facilidade de entendimento.
outro talvez tenha mais dificuldade de entendimento dessa lei, desse desenvolvimento. Mas que esse desenvolvimento vai acontecer, vai. Muitas vezes nós encontramos, e eu não gosto desse termo, posso dizer a vocês, alguns amigos espíritas das lides espíritas que falam dos espíritos ignorantes. Eu não gosto do termo ignorante porque você pode estar ignorante, não ser ignorante. Estar ignorante, eu, por exemplo, eu sou ignorante em medicina. Né? Eu estou ignorante em medicina. Isso não quer dizer que se daqui a um ano for fazer medicina, eu vou continuar ignorante. Então, nós precisamos entender isso, desse querer, de você estar. Então, você estar é uma condição, porque quando se apresenta a oportunidade, se o espírito aproveita esta oportunidade, então ele vai caminhar. Ele não é, ele está naquela condição. E assim sempre devemos entender. Eu estou triste é diferente de eu sou triste. Eu estou alegre é diferente de ser eu sou alegre. Isso nós temos que observar. Porque a tristeza são momentos, são fases, são condições, da mesma forma que a alegria. Né? E é dessa forma que nós temos que entender também o progresso. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Kardec era terrível, né? Olha o que os espíritos respondem. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Por que a gente, meus irmãos, o que nós entendemos nisso? Primeiro, a gente vê que o progresso intelectual de alguns espíritos é fantástico. Ele tem um entendimento, ele consegue, se doutorar em inúmeros e diversos assuntos, em segmentos ou coisa que o valha. Mas, moralmente, ele ainda deixa muito a desejar. Haja visto, né? Nós vemos aí, se buscarmos exemplos recentes, por exemplo, aquele médico, Abdel Macis, que fazia o desenvolvimento embrionário. Imagina, aquele homem, intelectualmente, ele é supra-sumo na área do processo dele. Moralmente, lamentavelmente, ele ainda não progrediu. Ainda está sujeito às viciações, aos vícios, às deficiências. E assim acontece com todos nós. Mas, consequentemente, né, na consequência das coisas, é natural que sempre, após o progresso moral, o progresso intelectual, ele vai acontecer. Tem alguém passando aqui atrás de mim, mas é Bernadette que está chegando, tá? Então, queira sim, queira não, nós temos que prestar atenção nesse sentido. Ainda, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Ou seja, hoje nós temos um progresso intelectual muito grande. Nós temos a informática a nos brindar, né, com as inovações. Aliás, nós temos a tecnologia nos brindando com a informática a cada dia. Mas será que essa viciação de apertar botões não nos traz algum prejuízo? Precisamos pensar nisso. Tanto a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ou seja, ele está dizendo que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. É você utilizar-se do conhecimento que você adquiriu intelectualmente para aplicar no lado moral. Então, você é responsável por isso. E a gente exerce isso como? Através do livre-arbítrio. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Eu quero ir para o centro do Rio de Janeiro, pego meu celular, coloco o nome da rua e vou embora. Eu não tenho o esforço maior que eu faço para chegar até lá, quem sabe dirigir, quem sabe digitar o local que eu quero. Tecnologia me favorece. Eu quero fazer uma conta, fazer uma divisão, uma subtração, eu simplesmente pego o celular, a coisa mais fácil. Se me tirarem esses equipamentos, eu estou morto. Por quê?
eu não tenho, e aí que deveria acontecer, dando a compreensão do bem e do mal, porque se traz o bem no sentido de facilitar a nossa vida, nos traz o mal no sentido de nos condicionarmos a isso. Nós estamos tão condicionados hoje aos equipamentos eletrônicos, que se nos tirarem a internet por 2 dias, não precisa ser por 2 dias, por um dia, nós enlouquecemos. Se tirar o WhatsApp, então, muitos desencarnam. Então, esta responsabilidade pelos nossos atos está intimamente ligada ao livre-arbítrio. De que não nos prendermos somente a isso. Não nos prendermos somente às facilidades que se colocam. Nós temos que buscar alternativas, desenvolver o nosso cérebro. Porque se nós não tivéssemos a oportunidade, se nossos pais não tivessem nos colocado no chão para a gente sair engatinhando, dando trombada na parede, ralando o joelho, ralando os cotovelos, nós não teríamos aprendido a caminhar. E é isso que nós precisamos fazer. Tá? Então, existe, lamentavelmente, e hoje, dentro da lei do progresso, se nós observarmos esta geração que está vindo aí, meus irmãos, com preguiça de pensar, com preguiça de expressar os seus sentimentos, é uma geração extremamente fraca, frágil, no sentido de não suportar dores agudas. Coisas que nós poderemos fazer, poderemos incentivar isso, como? Tirando o indivíduo das facilidades, colocando nas dificuldades para que ele encontre meios, para que ele raciocine, para que ele pense, tanto intelectual quanto moralmente, como sair daquela condição. E isso não está acontecendo. Se nós observarmos, tá, dentro dessa resposta da compreensão do bem e do mal, se por um lado a tecnologia nos traz inúmeros benefícios, está nos trazendo, lamentavelmente, algumas coisas mas ruins. E isto não é bom. Né? Nós estamos emburrecendo, nós vemos nossos jovens, nossas crianças escrevendo completamente errado, completamente mal, dentro dos critérios das redes sociais, né? Que você pode escrever de qualquer jeito e falar de qualquer jeito. Seguinte, como se explica então que as provas mais esclarecidas, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Legal, né? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram se não o contemplam. Fantástico, né? Os mais esclarecidos sejam os mais pervertidos. Exatamente como respondem os espíritos. Utilizam-se da sua inteligência para o mal. E eu costumo dizer, às vezes a gente observa, em nós mesmos, no nosso dia a dia, para nós fazermos o bem, a gente não para, não se organiza, não arquiteta tão bem quanto nós queremos nos vingar de alguém. Quando você quer fazer uma caridade, a gente fala, olha, bem, eu vou levantar às 5h30 da manhã, ou vou levantar às 10h30 da manhã, eu vou no mercado, ou vou pegar lá em casa as roupas que eu tenho. A gente não traça um roteiro detalhado para aprender, né? Também esse roteiro. Mas quando nós vamos fazer o mal, quando queremos nos vingar de alguém, a gente traça detalhes. E aí faz o quê? Nós estamos usando a nossa inteligência exatamente como dizem os espíritos. Tá? Não chegam senão passo a passo. Paulatinamente nós vamos descobrindo. E isso vai nos incomodando. À medida em que nós vamos tendo conhecimento, isso também vai nos incomodando. Queira sim, queira não. Basta observarmos grandes nomes da história. Né? É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Extremamente interessante. Não, mas pode entravá-lo algumas vezes. E quantas vezes a gente encontra isso? Não é permitido a ele parar, mas tem muitos que travam. Por quais motivos? Às vezes,
interesses individualizados, às vezes interesses coletivos, às vezes pelo seu bem-estar, simplesmente por isso. Não há homens que entravam ao progresso de boa-fé, acreditando favorecê-lo, porque o vem segundo seu ponto de vista, e frequentemente onde ele não existe. Não há homens que entravam ao progresso de boa-fé, acreditando favorecê-lo, ou seja, favorecer o progresso, porque o vem segundo seu ponto de vista, e frequentemente onde ele não existe. Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Então, sempre terá alguém. Eu não quero aqui, mas vou traçar fazer uma analogia da reabertura da nossa casa. Vocês não sabem as dificuldades que estamos enfrentando, né, para reabrirmos a casa. Diria para vocês que muita gente não quer, com medo. Muita gente não quer porque acha que não é o momento, muita gente não quer que... Não é isso. E aí nós temos que ir vencendo, convencendo, fazendo a nossa parte, tendo vontade, tendo disciplina, renunciando a uma série de coisas. Porque o normal nunca mais será, né? Aliás, o que era normal antes? Mas eu digo a vocês, a partir do dia 23 deste mês, nossa casa abre ao público, sim, dentro das restrições, mas vai aberto. Primeiro ao sábado. Queremos ver se em janeiro, fevereiro, já vamos para as quintas-feiras também. E aos poucos vamos nos ajustando para voltarmos ao passo melhorado que éramos antes de fecharmos para a pandemia. Então, queira sim, queira não, a reabertura também é um progresso. Da mesma forma que essa pequena pedra colocada sobre uma roda de um grande carro, aqui nós encontramos todos os dias as pequenas pedras, né? Queira sim, queira não. Tá? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Olha a velocidade que a humanidade caminha, né, para o progresso. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que os transforma. Olha só. Quando fala nesse aperfeiçoamento da humanidade, eu quero fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. É um progresso que vem acontecendo paulatinamente, devagarzinho e tal. Mas quando um povo não avança bastante rápido, isto também, eles se referem ao nosso progresso moral. Tá? Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Olha o abalo físico que estamos sentindo. É o vírus que nos pegou. Para sabermos o quê? Que somos frágeis. Para sabermos que nós somos limitados. Para entendermos, tá, que se estamos hoje aqui é pela misericórdia divina, pelo progresso, pelo processo que aceitamos no processo reencarnatório. Moral. Quantos e quantos nós vimos isto, e aí a nossa memória é muito curta. Quantos e quantos de nós, meus irmãos, não vimos na pandemia uma solidariedade, uma fraternidade, um crescimento interno das pessoas ao descobrirem que precisavam ajudar-se uns aos outros. Se o vizinho não podia, que era idoso, não podia ir no mercado, o vizinho que era mais novo ia no mercado para ele, colocava as comprinhas lá na porta, ou aquele que estava com Covid. Quantos parentes que não se falavam traziam em sua porta o alimento, os víveres ou coisa que o valham? Então, são esses tipos de situações que nós vamos encontrando na marcha do progresso, porque a transformação, além da física das coisas, porque, queira sim, queira não, esse vírus está deixando em nós sequelas. E essa sequela varia de um para outro. Tá? Vai aumentando as comorbidades, vai acentuando determinadas doenças, mas, principalmente, se nós olharmos pelo lado moral,
e não entendermos a transformação, nós não estamos entendendo nada. Dentro do progresso da lei de transição. Tá? Na lei de transição. Ou já estamos vivendo esse processo. Só que não entendemos ainda. E isso é triste. Porque esta fraternidade, esta condolência que nós sentimos no início do processo, ela está desaparecendo. Parece que estamos voltando a sermos pior do que éramos. E aí, se preparem, virão mais coisas. Virão mais coisas. E não serão fáceis. E nós não poderemos reclamar, porque seremos nós os responsáveis por estas situações. Por não entendermos, por não nos transformarmos e não nos modificarmos. Né? Por não darmos tanto interesse na marcha do progresso. E no progresso moral, principalmente. Vicente. Oi. Como você estava falando, né, a questão da solidariedade durante a pandemia, então também eu fico pensando assim, um outro lado que não seria o do progresso, mas vamos dizer assim, do regresso, pessoas que ainda continuam fazendo maldade, né, enganando as pessoas. A gente fala assim, nossa, uma época tão difícil, né? Como que tem uma pessoa ou um grupo que são capazes de fazer isso ou aquilo contra as pessoas? É triste também, né, esse lado. Quem é que está fazendo a pergunta que eu não vejo você? Simone. Simone. Simone, Jesus disse que o escândalo era necessário, mas ai por onde viesse. Nós sabemos, e aí nós vamos na dor, na festa, nas festas, nas alegrias, nós conhecemos os amigos. Na dor, nós conhecemos os verdadeiros irmãos. Lamentavelmente, são espíritos equivocados. Nós estamos vendo aí inúmeras situações de pessoas se locupletando, né, em vários segmentos da sociedade, quando em determinados locais do mundo, quando há uma emergência, uma pandemia, coisa que o valha, as pessoas se ajudam. Se o preço da máscara, por exemplo, dando como exemplo, está R$5, na pandemia, em determinados países, desceu para R$2, em nosso meio foi para 10, 15 reais. Então, pessoas que tiram vantagem. Por quê? Ainda desconhecem o outro lado da vida. Porque vivem, sem pensar na lei do progresso, vivem como se a vida começasse no berço e terminasse na sepultura. E nós conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, sabemos que não é assim. Sabemos que o que nós fizermos agora, o que estamos fazendo agora, o que está acontecendo agora, tem reflexos lá na frente. Então, isso não será esquecido, tenho certeza disso. Lamentavelmente. Mas o que está acontecendo, está. É só a gente observar, né, Simone? É verdade. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando estas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Aqui já respondeu um pouco do que você perguntou, Simone. Tá? Já respondeu um pouco do que você perguntou. Sim. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, que deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força da circunstância. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. É interessante essa ponderação de Kardec. Certa vez eu conversava com um grande amigo espírita, né? Nome meio espírita, e Raul Teixeira, né? E a gente conversava a respeito e eu disse, Raul,
a gente conversando sobre a evolução humana, sobre os vícios, enfim, e ele me perguntou assim, o que você acha que vai acontecer? E eu disse para ele, Raul, eu acho que daqui uns 4 a 5 séculos é tempo. Mas nós voltaremos ao estado consciencial de que ser desonesto vai ser feio. Aquele que é desonesto, ele não vai fazer parte do círculo de amizades dos honestos. Hoje se misturam. Mas por quê? Este caminho é lento, mas este caminho, tá? De acordo com as necessidades das novas aspirações, as pessoas trilharão por um único objetivo. Da pessoa ser honesta, respeitar valores, da pessoa ter vergonha de maltratar um animal, de maltratar uma pessoa. Então, estas pessoas, naturalmente, e esse processo já se iniciou, naturalmente, tá? Embora eu acho que tenha se iniciado de uma forma muito desajustada, mas já se iniciou, do respeito que se deve ter pelo ser humano, do respeito que tem que se ter pelos animais, só que exacerbadamente em determinados ainda meios, eles ainda não interpretaram direito isso. Então, esta necessidade das pessoas se emendarem ou voltarem-se para o bem vai ser uma coisa natural. Mas isso ainda vai uns 4 ou 5 séculos. E aí, ponderando junto, ele concordou comigo nesse sentido. E ele é um cientista, quem sou eu para discutir com ele, né? Então, estas novas aspirações, que germinam ao longo de séculos, depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. E é fantástico, porque é como se o espírito estivesse voltando para dentro de si mesmo. Ele estivesse conseguindo rever os seus conceitos, mas uma coisa muito silenciosa, uma coisa muito particular, no sentido dele pensar, puxa vida, eu posso ser melhor ou eu estou fazendo coisa errada. Quando a consciência vai gritar mais que a necessidade material. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea, que o atinge nos seus interesses materiais, que eu acabei de dizer. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência e que o mal fazem surgir o bem, são a tempestade e o furacão que saneiam na atmosfera depois de haverem resolvido. É aquilo que eu disse agora há pouco, certo? Em que os nossos interesses espirituais se sobreporão aos interesses materiais. É quando a humanidade, quando o espírito vai começar a atingir um nível muito mais elevado, progressivamente falando, no sentido de valorizar mais o bem-estar moral, sentimental, espiritual, do que necessariamente o bem-estar físico. Qual é o bem-estar físico? O luxo, as vaidades, aquela coisa toda. Tá? E queira sim, queira não, ele vai começar a entender que está intimamente ligado os pensamentos, as energias, com os males físicos. Das energias negativas, aquela história que nós já conhecemos, do perispírito jogando e explodindo no corpo físico, as doenças incuráveis e as doenças que a ciência não encontra. E a própria ciência está começando a esclarecer os indivíduos no sentido de que, se ele estiver bem espiritualmente, o seu corpo melhora. E vai ser através da dor. Se nós observarmos, vai ser através da dor. Porque esta é uma lembrança quando a ciência fala assim, olha, você cuida melhor do teu espírito, cuida melhor da tua parte emocional, que o teu corpo não vai aguentar. Por quê? Porque está doendo. E quando dói, aí é que nós... E muitas vezes, como disse a Simone agora há pouco, apesar da dor, muitas pessoas não se dobram. Não chegou o tempo dela se dobrar ainda, mas quando se dobra e voltar a se dobrar vai ser terrível. Né? Ainda, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação. Que beleza, né? Que beleza. Seria o mundo ideal, vamos assim dizer. Seria o planeta ideal.
Só quando a lei de Deus for a base da lei humana, em todos os lugares, os povos praticarão a caridade entre si como os indivíduos, de homem para homem. Então viverão felizes e em paz. Quando não houver egoísmo, quando não houver guerra, quando a gente não precisar colocar um portão lá em casa, quando a gente não precisar trancar a casa à chave, é mais ou menos como uma floresta onde todos os animais se irmanam e comem da mesma árvore. Da mesma árvore. Eu nunca vi um macaco na selva cercar um pé de banana. Eu nunca vi isso. E nós fazemos. Por quê? O sentido de posse. Ou o falso sentido da propriedade material nos leva a isso ainda. Claro, para vencermos, para subirmos, para ultrapassarmos esse degrau, demanda tempo. Demanda conhecimento, demanda amadurecimento espiritual, uma série de situações. Mas seria o mundo ideal, para nós vivermos felizes e em paz. Que é esse o objetivo. Né? Como Jesus disse, um só rebanho, um só pastor. Seria esse o ideal. E é para isso que estamos trabalhando, né? Por isso que nós estamos aqui hoje aguentando o Vicente para aprender um pouco mais, para ver se a gente também melhora um pouquinho. Como entendermos o progresso diante de todas as formas de violência que vivenciamos diariamente? E a gente se revolta, né, quando nós vemos determinadas notícias, e hoje, na velocidade da informação, as notícias rasgam a noite adentro, rasgam os dias, as horas, toda hora é coisa ruim. E a gente se revolta. A gente às vezes interroga os espíritos por quê isso acontece, por que está acontecendo, por que Deus permite isso. Haja visto na própria pandemia tantas pessoas que desencarnaram, né, tão rapidamente, pessoas que a gente estava conversando com elas 6 meses, hoje é só saudade no sentido da tangibilidade, daquilo que nós podemos ver e tocar. Né? Então, essa violência que nos visita todos os dias, às vezes nós interrogamos e questionamos a espiritualidade por isso. O que nós observamos é o progresso material, tecnológico, intelectual, na maioria das vezes, faltando o homem para lidar com todo esse progresso, um amadurecimento espiritual. Olha só o que dizem os espíritos. Faltando aos homens, para lidar com este progresso, um amadurecimento espiritual. Falta ao homem o progresso moral que nós entendemos, a partir da doutrina espírita, a opção do agir no bem. Então, este amadurecimento espiritual passa principalmente pelas nossas, e hoje eu vou falar a respeito na nossa palestra presencial aqui, das dores da alma, né? Aliás, das faces da dor. E nas faces da dor nós temos o egoísmo. Não vou falar sobre ela hoje, vou falar no segundo momento. Mas uma das coisas que nos dói muito é o egoísmo, e nós não percebemos isso ainda. Vicente. Oi. A Simone, como você falou aqui nessa questão lá, né, da violência que vivemos diariamente, eu acho que também foi isso que eu também quis dizer na minha pergunta, né, porque a gente vê um golpe novo surgindo a cada dia, uma pessoa roubando um velhinho, maltratando uma criança, ou roubando um pequeno comerciante. Então, isso é muito triste também, né? Sim, porque aí é o que dizem os espíritos quando ele fala assim, faltando ao homem o amadurecimento espiritual. Então, quando ele tiver consciência de que ele pode estar tirando momentaneamente, porque ele vai devolver isso de alguma forma. Seja na próxima encarnação, porque quando nós encontramos espíritos que vêm se obsediando, se digladiando nas muitas encarnações, se nós buscarmos o histórico deles, foi sempre assim, começou dessa forma, um tirando do outro, um matando o outro, um roubando o outro, coisa que não valha. Né? Ao invés de agirem no bem, ou seja, progredirem moralmente para agir no bem, não. Se deixaram levar pelo egoísmo, pelo sentido de posse, pela aquisição dos bens materiais, que eu falei, que é a ausência do amadurecimento espiritual.
Lamentavelmente é assim. Né? Lamentavelmente é assim. Tá certo? Ok? Pode entrar, não tem problema. Ok. Ou seja, em algum momento esse progresso moral vai se realizar buscando o homem formas de vida mais pacíficas, com mais entendimento e fraternidade. Ou seja, em algum momento esse progresso espiritual, ele vai, de alguma forma, né, buscar uma transformação, uma coisa um pouco mais pacífica. E aí vai despertar o quê? Vai despertar o entendimento, a fraternidade, a coisa que o vale. E é extremamente interessante nós pensarmos nisso. Tá? É extremamente nós pensarmos nisso. Isso também dá a conotação do amadurecimento espiritual. Dá essa ausência que nós ainda não temos. Somos imediatistas, queremos tudo do nosso jeito, queremos buscar a sardinha, a brasa da nossa sardinha, é assim que funciona, lamentavelmente. Né? A perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Tá? Pode sentar se quiser. Tá bom. Então, puxa a cadeira e senta aqui na frente. Ou seja, enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal. O dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Quando, Simone, você cita aí, por exemplo, estas condições, essa situação das pessoas dentro das violências, dentro dos males, essas atitudes, né? É como eu disse, Emmanuel, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Quando nós, e aí também corroborando com o que Jesus fala, né, que é necessário o escândalo, mas ai por onde ele vier. Porque quando acontecem essas coisas, isso desperta em nós, primeiro, o sentido crítico das observações de como deveriam ser feitas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Né? Queira sim, queira não, ao observar estas situações, ao presenciarmos estas condições, nós nos perguntarmos como é que eu estou agindo. Porque muitas vezes nós podemos não tirar de uma pessoa um bem material, mas nós ofendemos essa pessoa. Muitas vezes o crime que nós cometemos é o crime da maledicência. Tá? Então, é preciso que haja o excesso do mal, é preciso que isso aconteça para que nós aprendamos com ele. E isto faz parte da lei do progresso. Com certeza. A queda, o se machucar, as lágrimas, o chorar, faz parte da lei do progresso. Como? Como eu citei agora há pouco, de uma criança que cai, que rala os joelhos ou os cotovelos, exatamente dessa forma. Tá? É necessário que ela se machuque para aprender. E isso acontece muito conosco. Porém, há muitos que, mesmo machucados, não se emendam. E isso é natural. Ele vai atingir, ele vai progredir, vai, mas é aquele, como nós falamos ali atrás, Vicente, eu queria fazer vai demorar muito mais para chegar a essa condição. Quem pergunta? Vicente, é o Gaspar. Oi, Gaspar. Gaspar Vicente, de Minas? Não, de Vargem Grande. Diga, Gaspar. Ô Vicente, talvez você estaria até respondendo uma parte que eu imagino, mas eu gostaria de colocar e até confirmar, né? Sim. Por exemplo, para a gente ter o entendimento deste mundo astral, do plano espiritual, depende muito, muito da questão moral. Sim. Eu acho que seria mais ou menos... Sim. Seria mais ou menos... Não completou? É isso que eu imagino. Sim. A condição moral, para o entendimento do mundo astral, por assim dizer, Gaspar, está muito ligada à condição mesmo. Por quê? Um músico, ao pegar um instrumento, tá?
ele pega esse instrumento, ele vai avaliar esse instrumento, vai fazer uso desse instrumento, vai afinar esse instrumento de acordo com o seu conhecimento. Se avançado for este conhecimento, se ele tiver profundo conhecimento da afinação das notas musicais, ele vai tirar desse instrumento melodias lindas, maravilhosas. Mas se ele não tiver o entendimento, não conhecer as notas musicais, não souber afinar esse instrumento, digamos então que o instrumento seja um mundo espiritual e que esse músico ou pseudo-músico sejamos nós ignorantes no sentido moral. Nós não conseguimos interpretar o instrumento. Nós não conseguimos saber qual é a finalidade. Nós não vamos conseguir saber qual é a utilidade disso. Concorda? Sim, entendo. Dentro dessa analogia. Né? Então, quanto mais nós estivermos evoluídos moralmente, mais seremos assessorados por espíritos benfeitores interessados no bem e também teremos o entendimento e um acesso melhor ao mundo astral ou ao mundo espiritual, com certeza. Tanto é que este conhecimento, essa conscientização, nos favorece, inclusive, no processo de desencarne. Respondi? Respondeu, ok. Obrigado, Vicente. Perfeito. Qual o maior obstáculo para o progresso, né? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O que nos leva a ter tantas dificuldades? O orgulho e o egoísmo. Isto, ele está em nós, não adianta. Isso nós vamos ter que trabalhar todos os dias. Orai e vigiai, orai e vigiai. O orgulho, porque nós não queremos nos submeter a ninguém. Né? Egoísmo, porque nós só queremos o melhor para nós. Então, os orgulhosos, então, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho um carro melhor que o seu, eu tenho minha conta bancária melhor que a sua. A gente, sabe, eu estudei 5 faculdades. A condição, e isso faz parte do orgulho, faz parte do egoísmo, a condição espiritual, ela bate frontalmente esses dois vícios. São 2 vícios, são 2 dores, são 2 faces das dores, são 2 dores da alma, o orgulho e o egoísmo. E muitas vezes a gente, sabe, sofre muito com isso. Às vezes a gente solta ainda alguma pérola, a gente fere alguém, a gente machuca alguém, quando você vê, você já fez. E aí a gente tenta remendar, mas quando você já está começando a perceber isso, é sinal de que nós estamos mudando, que estamos entendendo o processo. Né? É extremamente interessante e importante nós nos lembrarmos disso, porque é mais ou menos como a maturidade humana do espírito nas encarnações, né? Muitos de nós, quando nós éramos jovens, me perdoem os jovens que se estiverem aí, mas quando nós éramos jovens, nós queríamos roupas bonitas, né? Ficarmos engalonados, belos, aquela coisa toda. A gente vai envelhecendo e a gente quer conforto. Eu não quero uma camisa bonita, eu quero uma camisa que não me aperte, que, sabe, que me deixa tranquilo, uma calça, um calçado. Não importa se o calçado é preto, a camisa é vermelha, a calça é amarela. Eu quero o quê? Eu quero tranquilidade, eu quero comodidade, ou seja, quero ter independente daquilo que eu pensava antes. E isso é amadurecimento. A partir do momento em que eu quero muito mais esta tranquilidade do que necessariamente uma beleza, já é um crescimento. Queira sim, queira não, é um crescimento. Certo? Então, é dessa forma que nós vamos mudando. Voltando novamente à fala de Paulo. Quando menino, falava como menino. Né? Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Avança sempre, né? Este a prece, aliás, à primeira vista, duplicara a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Lembrem-se que eu falei agora há pouco, obrigado.
que, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Então ele diz que do próprio mal pode sair o bem, mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Volto aqui de novo, citar Jesus. Quando Jesus nos fala que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, é quando nós começarmos a entender, né, que existe essa felicidade infinitamente maior e mais durável. Tá? Então, isso é um amadurecimento. Esse amadurecimento faz parte do progresso. E se nós nos obstarmos ao progresso entre o orgulho, com o orgulho e o egoísmo, dificilmente nós teremos condições de perceber que essa felicidade, né, ela é ampla, ela é infinita, ela é grande, ela serve e todos têm direito. Estamos abrindo mão do nosso egoísmo nesse sentido. Tá? É possível regredir? Na próxima reencarnação, eu quero vir igual um cachorro de madame, só para viver cheiroso e no colo, né? Muitos de nós falamos isso. Eu não quero mais vir mulher, não quero mais vir homem, sofro demais, tenho que levantar, trabalhar, criar os filhos, sustentar a casa, aquela coisa toda. Então, quero vir como cachorro de madame. Isso chama-se metempsicose, ou seja, de que o espírito regride ao que os espíritos, Kardec pergunta isso a eles. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, e porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então, meus irmãos, esqueçam essa ideia de reencarnar como um cachorro de madame. Não vai dar certo. Nós vamos continuar aqui, sabe, correndo atrás da vida, tendo os nossos percalços, as nossas dificuldades, vencendo dia a dia, levantando de manhã, ouvindo muitas vezes um chefe chato, sabe, alguma coisa desse sentido. E nós não vamos regredir. O espírito pode estagnar, parar, voltar jamais. O que ele aprendeu está nas gavetas da consciência. Regredir jamais. Da mesma forma como nós estamos nos irradiando na luz, ou seja, recebendo a luz através do conhecimento, e aqui esta ilustração nos traz bem isto, né? De sairmos lá da animalidade e chegarmos à angelitude, assim é a lei do progresso. Tá? Então, nós não vamos regredir jamais. Posso estagnar. Muitas vezes encontramos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que lhes perguntam, que eles dizem, eu não quero reencarnar, não vou reencarnar, não vou voltar, não quero voltar, vai. Na hora certa, no momento certo, né? No momento certo ele vai voltar, ele mesmo vai pedir para voltar. Se não pedir, vai ser uma expiação que será enfiada na vida para saber como funciona. Queira sim, queira não. Regredir jamais. Dentro do processo evolutivo na lei do progresso, todo espírito é criado simples e ignorante. Aprende, acerta e erra com as encarnações. Atinge a perfeição. Tá? Na fase primitiva deste. Primeiro, a criação. Né? Na criação, nós temos a curva evolutiva que vai nos levar a quê? Através do tempo, as primeiras experiências aleatórias. Depois nós temos as reencarnações compulsórias e depois praticamente não há consciência nem livre-arbítrio. Isto através do tempo, ou seja, na fase primitiva da criação. Então, na fase primitiva da criação, as primeiras experiências são aleatórias, aparecem como quer. Como tudo é novo, tudo que aparece é aproveitável. Tá? A partir do momento que nós começamos a ter consciência na fase primitiva, e aí nós começamos a fazer as escolhas, porque a gente só faz escolhas a partir da consciência, aí começam as reencarnações compulsórias, seja de aprendizado, sejam de provas, sejam de expiações.
E aí, praticamente, ainda não há consciência nem o livre-arbítrio, porque a eles serão imputadas, de acordo com a necessidade do seu processo evolutivo, tá? Todas as condições necessárias para que ele siga adiante. Então, ele não tem muita opção de escolha. Na fase da consciência gradual, que é o crescimento, consciência, livre-arbítrio, o espírito influencia o próprio crescimento nas reencarnações planejadas, que também demanda tempo, de acordo com o gráfico. Ou seja, nesta linha, ela já é um pouco mais oscilante se nós observarmos. A outra era mais suave. Esta é mais oscilante. Tá? Ou seja, afastamento, que é igual a dor. Nós já começamos a ter entendimento, que é na fase, na consciência gradual, tá? Nós já começamos a ter consciência, livre-arbítrio. Então, a gente já começa a fazer a escolha. Começamos a observar que o afastamento nos causa dor. Afastamento nos causa dor. Vai para um lado ou para o outro. Olha como oscila a linha, né? Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos atingir os nossos objetivos. Em direção à pureza. O aperfeiçoamento, trabalho em favor do próximo e pela humanidade, reencarnações menos frequentes. Quando já estamos lá em cima, né, um pouco mais elevado, já na fase do aperfeiçoamento, e talvez não estejamos aqui num planeta de provas e expiações, mas sim no plano, um planeta de regeneração, né, nós nos dedicaremos muito mais em favor do próximo. Muito mais pelo todo, muito mais pelo grupo em si. E aí teremos menos necessidade de reencarnação, tá? A fim de que a gente possa aprender. Vocês vão ver qual é a curva que ela oscila na linha do tempo. Essa oscilação é bem menor, inclusive da última que nós vemos. Então, já está muito mais próxima da linha reta, é que a exigência, no sentido de progresso, a chegarmos à angelitude, exige. Então, ele vai se desviar bem menos, enquanto nas outras ele ia para um lado, ia para outro. Aqui não, ele já está um pouco mais centrado, ele já busca mais o objetivo, que é o aperfeiçoamento, que é o progresso. Tá? Aqui nós vemos a perfeição. Então, a correção das reencarnações menos frequentes vão moldar exatamente de acordo com as necessidades do espírito. Correção de rumo. Lei natural possui um mecanismo automático de correção. Essa existe? Claro que existe. Tá? Ou seja, nós saímos da estagnação, vamos para o estado incômodo, um estado de angústia, um estado de sofrimento, um estado de dor. Nesta correção de rumo, e é somente esta forma que nos leva a corrigir o nosso rumo, primeiro, na estagnação, não querer se mexer. Segundo, nós nos sentirmos incomodados, isso é uma consciência espiritual, nos sentirmos incomodados nesta condição, o que nos dá uma angústia, gera em nós uma angústia terrível, e aí nos traz o sofrimento. Nos trazendo sofrimento, consequentemente, a dor é inevitável. E este mecanismo é um mecanismo automático que acontece com cada um de nós. Eu diria para vocês que aqui é quando o espírito está já consciente da sua evolução, de que precisa mudar, de que precisa melhorar-se, é como nós, quando ofendemos uma pessoa, que você sabe que você ofendeu, você já tem consciência. Então, naquele primeiro momento, você fica estagnado. No segundo momento, aquilo começa a te incomodar, depois começa a te angustiar, e você sofre, e do sofrimento você vai à dor. Se você não pedir desculpas àquele indivíduo, se você não tiver acesso a ele, você vai ficar, em sofrimento, vai ficar em dor. Enquanto você não executar o ato de pedir perdão, você não vai sossegar. Isso é quando o espírito está num processo evolutivo fantástico. Poucos de nós estamos com esse mecanismo ativado, lamentavelmente, que é a correção de rumo. Tá? No processo de retomada, dor intensa e sofrimento.
Queira sim, queira não. O que é que nós estamos passando hoje? Qual é a nossa condição, se não de dor intensa e sofrimento? É um processo de retomada, na lei do progresso. Necessidade da disposição de mudança. Quantos de nós estamos tendo que mudar os nossos atos, temos que mudar as nossas atitudes? Saímos de trabalhar num conjunto da empresa, estamos trabalhando em home office. Agora, uma necessidade dessa mudança. Tivemos que interagir mais com filhos, administrar a casa, junto com o trabalho, coisa que o valha. Ação da lei divina, direta ou indireta. Correto? Ou seja, a reencarnação, a reparação, a retomada do crescimento. Então, esse processo, ele vai de uma forma, isso serve tanto para o encarnado quanto o desencarnado, porque o espírito, quando retorna à pátria do espírito sem a sua pátria de origem, sem ter cumprido com seus compromissos, no livro das reencarnações, ele tem consciência disso, a dor intensa, o sofrimento, a necessidade de mudança, aí ele vai buscar a reencarnação de qualquer jeito para retomar, ele precisa do corpo como ferramenta, como instrumento de retomada de rumo, né? Para aliviar-lhe a dor. Ele só vai chegar nessa condição a partir do momento que ele tiver essa consciência para retomar o seu progresso. Queira sim, queira não. Então, dentro da estagnação, é esse o caminho que o espírito vai fazer quando ele sai da ferramenta automática. Quando ele tem consciência da ferramenta automática. Então, chegando lá do êxtase, até chegar na dor, depois da dor ele vem para a necessidade de mudança, ele vai caminhar por esse trajeto. Tá? E aí, para chegar à angelitude, logicamente, com certeza. Mas, às vezes, nos perguntamos, há limite de vezes para nova oportunidade? Puxa vida, não fiz tudo nessa reencarnação, não tenho feito tudo nessa reencarnação. Há um limite, até quando será que Deus, na sua misericórdia, vai me permitir as correções, né? Não há limite para nova oportunidade. Deus, na sua infinita misericórdia, estará sempre nos dando oportunidade quantas vezes forem necessárias. Não é um Deus vingativo que vai nos jogar no fogo do inferno, sabe, que vai nos deixar lá queimando para o resto da eternidade. Há quem não tenha jeito. Às vezes a gente fala, né? Fulano não tem jeito. Esse morre e não aprende. Geralmente a gente faz isso, né? Não. Todos nós temos jeito. Todos nós. Com certeza. Não tenho dúvida disso. É possível retroceder na evolução? Também não. Já falamos isso. A partir do momento que você atinge um determinado grau de conhecimento e evolução, você pode estagnar. Voltar jamais. Tá? Porque já está registrado nas gavetas da consciência, ali está já a sua identidade dentro daquilo que você traz no bojo das reencarnações. Todos teremos novas chances na lei de justiça e amor. Todos teremos novas chances, tantas quantas forem necessárias. Ninguém é ruim demais. Nosso crescimento só depende de nós. E nós todos seremos um dia perfeito. Tenho certeza disso. Todos. Todos. Então, dentro da lei do progresso, queira sim, queira não, todos, meus irmãos, teremos oportunidades, teremos, sabe, a condição, de acordo com a misericórdia divina, de retomarmos os nossos passos. Sempre, sempre, sempre. Bom, finalizando, desculpe o transtorno, estou em obras. Jesus está trabalhando. É assim que nós temos que estar sempre. Tá? Sempre. Buscando as mudanças para melhor, buscando a transformação, a necessidade de você rever conceitos. Não tenhamos vergonha de pedir perdão, não tenhamos vergonha de buscar aquilo que nós desconhecemos, se nós de fato quisermos progredir. Não tenhamos essa vergonha, por assim dizer, e nem preguiça, principalmente preguiça, né? Principalmente preguiça, tá certo? Buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo
essas informações no Livro dos Espíritos. E na próxima aula, que vai ser no dia 16/10, não teremos no próximo sábado, em função do feriado, né? No dia 8, que vai ser o sábado, 9, domingo, não. No dia 10 do sábado, não teremos a aula, porque tem o feriado do dia 12, muita gente às vezes viaja, então nós vamos ter folga no dia 10. Perfeito? E nos encontramos, então, no dia 16, com as leis morais, ou seja, ainda a lei de destruição. Perfeito? E agora, as perguntas para aqueles que eventualmente queiram fazer. Vamos lá. Bom, eu só quero falar uma coisa. Sim. Eu falo bastante. Oi? Eu falo bastante. Fique à vontade. Não, é a primeira vez que eu participo, mas eu sempre assisto o gravado, né? Sim. Mas eu gostei bastante também de participar. Volte sempre, estaremos sempre aqui, né? Fiquei bem satisfeita, já estou até anotando a próxima. Tá certo. Obrigada, viu? Dona Evanir, Dona Elizabeth, Dona Francisca, Georgiana, tá? E estaremos aqui, então, no sábado que vem, teremos aqui no livro do programa também o Mês Espírita, né? Ainda para os tarefeiros, e volto a afirmar que a partir do dia 23, então, nós teremos abertura para as pessoas. E aí, então, será divulgado aqui no grupo de estudos o telefone para marcar, para fazer o agendamento. Nós estamos trabalhando com agendamento, porque temos um número limitado, de acordo com os protocolos, para receber pessoas no salão. Então, são no máximo 20 pessoas, tá? E aí as pessoas podem, através desse telefone que nós vamos disponibilizar, que é um WhatsApp, fazer a sua marcação. A pessoa que atender vocês no WhatsApp vai fazer algumas perguntas necessárias para os nossos controles, e vamos, então, a partir do dia 23 também, já voltarmos com os passes, as palestras, enfim, certo? Estão todos convidados para a partir do dia 23, no dia 20. Nós vamos abrir esse telefone na semana do dia 23, para vocês irem se inscrevendo. Tá? Nós temos aqui na porta, o pessoal está fazendo isso agora, temos uma lista com os nomes, e serão checados os nomes, será marcada a temperatura de vocês e feita algumas perguntas, para depois a gente entrar para o salão. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês, se Deus quiser, na próxima. Obrigada, dona Claudiana, Eliana, Evanir, Francisca, dona Isabel, dona Elizabeth, Georgiana, Simone, tá? E tantos outros que vieram hoje, nesse momento. Obrigada, Vicente. Até mais. Perdão, peraí. Com Deus, seu Vicente. Com Deus. Calma. Revê-lo. Ô, dona Georgiana. Dona Georgiana, lá das Minas Gerais. Um prazerão, viu? A prece final. A senhora está aqui. A prece final. Deus, um abraço para todos. Vou pedir para a senhora fazer a prece final para nós, dona Georgiana. Faço sim, com certeza. Estamos esquecendo. Vamos lá? Vamos. Elevemos nossos pensamentos aos céus, em agradecimento a Deus por ter nos ceado deste banquete celestial. Que o Pai Maior possa estar conosco, cobrindo-nos de bênçãos, abençoando todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que passam por sérias provações, que tenham força, sabedoria para suportar com paciência o fardo que estão carregando. Gratidão imensa, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos auxiliado. Agradecemos ao Senhor Vicente pela paciência para conosco, para nos auxiliar, trazendo esses ensinamentos que completam a nossa evolução espiritual. Ó Pai Celestial, dai-nos uma excelente noite, um excelente final de semana. E ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Georgiana. Tá?
Não há de quê, que Meu isso. abraço aí ao pessoal das Minas Gerais. Com certeza darei sim. E aguardamos pelo senhor. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, com Deus. Tchau.